Olá, tudo bem? Como vai? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde, apresentado pelo Ernesto Abercor, onde ele responde diversas questões relacionadas ao mundo empresarial, entre outros assuntos como qualidade de vida, política, economia, educação e por aí vai. Para você ter acesso a todos os programas que já foram apresentados, consulte as nossas playlists. Você também consegue encontrar o Ernesto nas redes sociais. Digita lá, Ernesto Abercor, que vai ser fácil você encontrar. O programa também é transmitido através do formato podcast, ou seja, você pode apenas escutá-lo. Mesma coisa, digita lá Ernesto Abercor, você vai encontrá-lo no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e por aí vai. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva sobre transformação digital. Esse livro aqui, ó. O autor do livro que é o entrevistado da noite. O Ednei Souza, o Internei, ele é cofundador de 7 startups. 5 Martechs relacionadas a marketing, uma EDTech que está relacionada com educação e uma HRTech relacionada a recursos humanos. Também é Top Voice no LinkedIn e vencedor do prêmio Digitalks. Acompanhe agora a entrevista que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ela trata de assuntos importantes da transformação digital, como mentalidade, cultura, negócios e liderança na era digital. Pessoal, hoje eu estou aqui com um velho amigo, é um da velha guarda também, na área de TI, o Internei, de internet. E escritor de livros, trabalha com TI há muitos anos, e a gente vai bater um papo exatamente sobre toda essa evolução que a tecnologia da informação vem apresentando nos últimos anos. Como é que você vê a transformação que a cultura digital proporcionou no hábito dos consumidores, no mercado, enfim, fazendo todo esse processo de reorganização nos modelos de negócio, né, que realmente tiveram uma transformação incrível nesses últimos anos e que, até para aquelas pessoas mais idosas, que não têm essa facilidade, né, de se adequar aos novos modelos, sente uma tremenda dificuldade. Eu vejo pessoas assim da minha idade que realmente não veem assim tantos benefícios como os jovens, né? Porque os jovens realmente já estão entrando nessa onda toda. Exato. Quando a gente fala de transformação digital, né, a gente acabou perdendo um pouco do significado da palavra digital, né? Mas originalmente, quando a gente falava de digitalizar, o que a gente estava fazendo? A gente estava desmaterializando algo, né? Quando a gente fala da digitalização da música, a gente desmaterializou o CD e o vinil e transformou ele em arquivo MP3. Quando a gente fala de desmaterializar o livro, ele virou PDF e assim por diante. Vários objetos foram desmaterializados, né? E foram desmaterializadas algumas coisas muito comuns do nosso dia a dia, né? Todo mundo ouve música, todo mundo assiste TV, vê filmes, né? E quando esses objetos foram desmaterializados, permitiu o surgimento de outros modelos de negócio que forneciam, ao invés dos objetos físicos, os objetos materializados. Quer dizer, ao invés da gente continuar comprando CD, vinil, a gente comprar, alugar, né, filmes em VHS, em Blu-ray, em DVD, a gente começou a acessar isso através de plataforma de streaming. Outra grande mudança que a gente teve com a desmaterialização foi o dinheiro que foi desmaterializado, né? A gente não usa mais papel, não usa mais moeda, não usa mais nem cheque, né? A gente usa Pix, a gente usa cartão, a gente usa Bitcoin, a gente usa outras formas digitais para transacionar dinheiro. E a comunicação também foi desmaterializada, né? A gente se comunicava por carta ou telefone físico, agora a gente usa aplicativos como WhatsApp, usa e-mail. Então, nesse mundo que a gente tem objetos que foram desmaterializados, né? O dinheiro que foi desmaterializado, a comunicação que foi desmaterializada, a gente acaba mudando o dia a dia da sociedade de uma forma muito intensa. Então, quer dizer, as pessoas elas se comunicam através de canais digitais, elas fazem transações, compras, pagamentos em canais digitais, né? E consomem entretenimento, principalmente, né? Não somente aqueles antigos, né, a música e o filme que foram digitalizados, mas novas formas de entretenimento que surgiram com o digital, como as redes sociais, por exemplo.
Então, quando a gente olha a sociedade à nossa volta, a nossa cultura, né, que a forma como a sociedade se organiza, se relaciona, ela é completamente diferente de você volta 10, 20 anos atrás, né, 20, 30 anos, principalmente voltar aí antes do surgimento da internet comercial. Né? E muitas vezes a gente perde um pouco do impacto dessa transformação, né, por conta que isso foi acontecendo vagarosamente ao longo dos anos. Né? Então, a principal diferença está nessa questão de, por estar desmaterializado, as coisas são mais ágeis, e, além disso, a gente não precisa de lugares físicos para fazer várias transações. A gente não vai mais ao banco, né? Muita gente diminuiu, né, a quantidade de idas ao cinema. Para a gente fazer compras, não necessariamente precisa se deslocar ao teu mercado, pode pedir por um aplicativo. Né? Então, nós temos novos espaços de convivência, que são espaços digitais que andam com a gente no nosso bolso, né, nos smartphones e tudo mais. São algumas coisas que mudaram na nossa sociedade, né? E com certeza quem está ouvindo a gente consegue se relacionar. Né? E hoje, eu acredito que agora a gente vai ter mais um salto, né, em todo esse processo, como você falou, de automação, de facilidade, a gente tem no computador toda essa parte financeira, essa parte de marketing, vídeos, com a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela, em princípio, é um dicionário de dados, né? Quer dizer, você tem a possibilidade de obter respostas a perguntas das mais diversas que a gente faz, mas como é que você vê assim a mudança nos nossos hábitos, ou a melhoria nas nossas vidas, ou até a facilidade de a gente ter um rendimento através do uso da inteligência artificial? A gente tem que entender uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que quando a inteligência artificial, primeiro, que é um guarda-chuva gigante, né? Quando os carros autônomos, inteligência artificial, robótica, inteligência artificial, sistema de decisão, inteligência artificial, né? O que acabou popularizando a inteligência artificial mais recentemente foi o ChatGPT, as inteligências artificiais generativas, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque ela não trabalha necessariamente como banco de dados, né? Ela é um modelo de linguagem treinado, né, com conteúdos tanto confiáveis quanto conteúdos que não necessariamente são muito confiáveis, conteúdos que vieram de redes sociais, podem ser opiniões, pode ser fatos falsos, né? Ela foi treinada com mais de 175 bilhões de parâmetros, quando a gente está falando do GPT 3.5 especificamente, e ela, quando a gente faz uma requisição, ela vai nessa base de conhecimento, sim, ela tem uma base de conhecimento, e calcula a probabilidade das palavras estarem em determinada sequência. Então, quando a gente vê uma resposta vindo dessa inteligência artificial generativa, é uma resposta altamente plausível, né? Bastante provável de fazer sentido, mas a gente não tem absolutamente certeza de que ela está certa ou não. A gente pode usar ela para aprendizado, pode usar ela para conhecimento? Pode. Se a gente pega uma inteligência como o ChatGPT e usa ela para responder um exame como o Enem ou o OAB, se a gente só colocar as respostas, copiar e colar, a gente vai ter 90% de taxa de acerto. Ou seja, tem 10% de erro ainda. Então, quer dizer, dá para confiar 100%? Não. Agora, o lado bom é, se nós tivéssemos que fazer sem inteligência artificial, a gente não chegava nem perto desse 90%. Ou seja, ela é muito mais eficiente do que a gente, mas ela não é infalível. Né? Isso que é um cuidado que a gente tem que tomar. Não significa que ela não seja útil. Né? Quando eu dou os fatos e dados para ela, porque num prompt, essas inteligências artificiais elas funcionam por linguagem natural, eu converso com elas, né? E essas conversas, esses comandos que eu dou através das conversas, a gente chama de prompts. Num prompt, eu posso colocar os fatos e dados de que eu já validei e tenho certeza que eles estão corretos, e baseado nesses fatos e dados, eu posso pedir para fazer análises, pedir para ela criar conteúdos, né? Que aí eu tenho uma garantia de que ela não está inventando, porque eu estou dando os fatos e dados, só que eu tenho ali uma ferramenta que ela transforma uma lista de fatos e dados num texto bem estruturado, bem redigido, né? Que eu posso utilizar aí para ser um artigo, posso utilizar para mandar um e-mail, né? Posso utilizar para várias funcionalidades. Isso acelera a minha produtividade de uma forma absurda, né? Então, pode usar com base em conhecimento? Pode. Agora, o grande uso, o grande avanço que a gente tem é muito mais na questão da produtividade. Né? Parece que todo mundo trabalha com marketing, né?
o tanto de conteúdo que tem que produzir para artigo, newsletter, redes sociais, tudo isso pode ser acelerado com inteligência artificial. Quem trabalha em recursos humanos, né, tem que produzir redação de vaga, tem que fazer análise de currículo. Quem trabalha com direito, né, tem que fazer petições, tem que fazer contratos. Tudo isso é acelerado assustadoramente com inteligência artificial. Então, todo o trabalho no nosso dia a dia que envolve texto, que envolve dados, que envolve código, que envolve imagens, né, ele vai ser acelerado assustadoramente, né? E a gente está indo para uma era que a gente tem que decidir de novo o que a gente faz com esse tempo disponível, né? Nas eras passadas, a gente decidiu ser mais produtivo, né? Continuar com as mesmas horas de trabalho, né? Agora a gente vê outras tendências vindo aí. Algumas empresas vão estar adotando 4 dias de trabalho por semana, né? Eu, particularmente, vi todas as revoluções, gosto muito dessa ideia. Acho que está na hora da gente dar um pouquinho mais de descanso para a gente e usar a tecnologia para a gente aproveitar um pouco mais a vida, né? E não somente ser mais produtivo. Mas tem muita gente que eu sei que vai por outro caminho, né? Se bem que aí eu coloco algumas questões, porque, na verdade, a gente já tem hoje 2 dias por semana livres, né? Sem ter o que fazer. Fica os outros 5 trabalhando. E eu, às vezes, já me sinto entediado nesses 2 dias que a gente não tem o que fazer. Então, eu sempre falo que a vida é feita de trabalho, porque é no trabalho que você vai criando coisas novas e assim por diante. Agora, só para complementar esse aspecto de que você falou, você acha que isso vai causar uma transformação também no ensinamento, quer dizer, na nossa formação educacional, na faculdade, nas escolas? Vai mudar alguma coisa ou os currículos escolares vão continuar, por enquanto, iguais? Em função da inteligência artificial. A mudança do currículo escolar depende, no Brasil, né, de uma iniciativa de governo. Então, se vai mudar ou não, um tema bastante complexo, né? Vou dar minha opinião como, inclusive, quem já trabalhou como diretor acadêmico de uma escola de formação de programadores, cientistas de dados, etc., né? Como pai, que tem uma filha estudando, né, no currículo do MEC, eu acredito que deveria mudar, sim, principalmente a adicionar soft skills, como pensamento crítico e criatividade, né? Porque hoje, quando a gente estuda artes, a gente estuda muito a expressão artística, né, e as técnicas artísticas, mas a gente não estuda tanto a criatividade em si, né, que é a criação de repertório. Por que a criatividade se torna tão importante na era da inteligência artificial? Porque a máquina, ela executa o comando que você dá. Se você tem pouca criatividade, você dá comandos simples, né, que vão dar respostas simples. Se você consegue dar comandos mais elaborados, né, ter a criatividade principalmente imaginativa, né, você vai conseguir respostas mais abrangentes e melhores. Outra coisa que a inteligência artificial raramente faz sozinha é conectar diferentes áreas do conhecimento. E aí, na sua criatividade, você tem que perceber que existe relação entre 2 áreas diferentes do conhecimento e conectar essas coisas, né, para você ter uma resposta melhor. Então, a criatividade é um aspecto muito importante que precisaria ser desenvolvido nos currículos, né? Outra coisa muito importante é o pensamento crítico. Como eu falei, a inteligência artificial, ela inventa informações, né, numa taxa aí de aproximadamente 10%. Né? O que ela está inventando, o que ela não está inventando? Então, nós temos que ter a capacidade de olhar a resposta da inteligência artificial e criticar essa resposta, saber pesquisar e validar a resposta, entender o que ela está trazendo que é correto ou não e o que ela inventou, né? E, a partir disso, construir a nossa própria percepção. Ensinar essa análise crítica, esse pensamento crítico nas escolas, ele é fundamental. E também o outro método de aprendizado, né? Como ela já falou, ela tem 90% de acerto, ela pode ajudar e muito no desenvolvimento, principalmente dos conteúdos mais básicos e mais simples, onde a taxa de erro dela é baixíssima, é bem menor, ela acerta muito mais do que 90% quando a gente está falando de informações mais simples, de conhecimento mais básico, né? Então, ensinar o aluno a interagir com essa inteligência artificial para aprender, né, com pensamento crítico e criatividade, é o que vai formar o profissional do futuro, né? Eu já vi muita gente falando assim, mas aí não vai ter que saber mais nada. Nós temos hoje em dia a calculadora e a gente usa a calculadora direto, não significa que a gente não aprende matemática. A gente aprende matemática o básico, que é para saber operar a calculadora, e quando a gente erra um número na calculadora,
né? E da Enter, você olha o resultado e fala assim, não, peraí, não tem nada a ver esse resultado aqui, eu devo ter digitado errado, e a gente volta e digita de novo. Olha o pensamento crítico aí. Então, nós já temos esse tipo de processo onde nós sabemos o básico, operamos um dispositivo, nesse caso aí a calculadora, e temos uma análise crítica de olhar o resultado e falar assim, isso aqui não parece com o resultado esperado dessa operação. Está muito fora da casinha, né? Então, a gente tem que ter essa percepção que a gente tem com a calculadora, a gente tem que ter com as outras áreas do conhecimento, porque a inteligência artificial generativa, ela é a calculadora de biologia, de história, de geografia, de administração, de marketing, de direito, de recursos humanos, né? Então, seja para as áreas das ciências sociais, seja para as áreas das ciências administrativas, né, da tecnologia, ela é uma grande calculadora que a gente tem que ter essa sacada de como é que eu dou os melhores comandos e quando olhar o resultado, falar assim, acho que a máquina pirou ou não, tem razão, vamos em frente aí. E como é que isso vai interferir no que diz respeito aos ERPs? O ERP hoje ele é um software que fornece informações sobre o que passou na empresa, quer dizer, o passado. Qual foi o resultado contábil, quanto a empresa comprou, quanto vendeu, quanto lucrou, e fornece os índices financeiros e tal. Com a inteligência artificial, ou com esse desenvolvimento de toda essa tecnologia, a gente espera que se consiga obter desses sistemas uma recomendação de como agir, né? Uma ideia nova de talvez vender mais, obter mais lucro, fazendo uma análise dos dados que o ERP fornece. Então, até onde vai essa evolução dos sistemas? Por exemplo, no caso do ERP, está surgindo agora o CRM, está surgindo a Internet das Coisas, né? O IoT, está surgindo o Business Intelligence, são novas funcionalidades, mas elas sempre apresentam mais o passado, né? O que ocorreu na empresa. Você acha que com toda essa evolução, o empresário vai ter realmente uma melhoria nos seus negócios a partir desses recursos novos que a tecnologia está nos fornecendo? Com certeza. Tem dois aspectos importantes aí. Um é o aspecto da automação, quer dizer, muita coisa que ainda é feita de forma manual, com a inteligência artificial, ela passa a poder ser automatizada, né? Às vezes a gente pega os dados e nós temos que organizar eles num relatório que está estruturado de uma forma tomada de decisão. E essa transformação dos dados em relatório, ela ainda muitas vezes é um processo manual que envolve uma racionalização e uma análise, né, de um analista, que hoje pode ser parte dessa racionalização, parte dessa análise, ela pode ser feita por inteligência artificial generativa e pode ser acelerada significativamente. Então, a gente tem vários processos, né, deu o exemplo aí da análise de relatório, mas tem vários processos que podem ser automatizados e acelerados, né? Agora, com visão de futuro, de tomada de decisão estratégica, você pode combinar esses dados do ERP, né, alimentar né, um algoritmo de inteligência artificial generativa com os dados do ERP e pedir para esse algoritmo fazer uma análise preditiva e dar recomendações futuras, né? Ele vai acertar de novo 100%? De forma alguma. Agora, e aí é importante, né, um outro letramento que a maior parte dos executivos não teve, né, que é, na verdade, estatística preditiva, análise preditiva, né? Uma parte das pessoas que fez a administração básica ali, ela teve um básico de estatística, ela não foi tão fundo assim a análise preditiva. Geralmente, quem fez ali algumas ciências sociais ou ciências biológicas, a maioria das pessoas que fizeram ciências biológicas teve estatística mais avançada, né? Então, talvez a gente precise fazer um letramento de estatística para poder entender e usar esses dados, né? Para usar, precisa entender a estatística descritiva? Não, você joga lá os dados do ERP e fala assim, ó, baseado, né, nessas vendas aqui, né, desse produto, etc., faça uma predição para mim, né, de vendas futuras, né? Ele faz. Agora, o exemplo que da calculadora, quando a gente erra o número, né? Quando a gente erra o número, a gente olha e fala, opa, está errado. A gente tem que ter um conhecimento básico de estatística para olhar e falar assim, eu acho que essa predição não está fazendo muito sentido, talvez eu precise jogar outros dados aqui, né? E a gente tem inteligências artificiais também, que elas estão conectadas em tempo real com a internet, né? Como o Gobardo, o Microsoft Bing, alimentado pelo ChatGPT, o Perplexity AI, né?
Quando você busca dados em tempo real, de comportamento de consumo, de movimentos de mercado, combina com os dados do seu RP que são do passado, né? E combina com esse potencial da inteligência artificial generativa, você pode falar, olha, para esse é o histórico aqui das minhas vendas, das minhas decisões de negócio, esse é o cenário de mercado e consumo, né? Que recomendações estratégicas você me dá a partir daqui? Aí você tem uma ferramenta poderosíssima, que ela vai te dar ideias que podem ser disruptivas, né? E aí você tem que ter um profissional que tenha a capacidade, a visão estratégica de olhar e pensar se essas recomendações fazem ou não sentido. A gente não pode seguir cegamente também qualquer recomendação que a inteligência artificial está dando. Então, ela vai exigir um conhecimento, um letramento de dados, um letramento estatístico e uma visão estratégica ainda mais profunda dos líderes, né? Ou seja, a régua está subindo em todas as áreas profissionais. A gente fala, o programador agora, o ChatGPT faz parte do trabalho dele, o GitHub Copilot faz, o análise de dados faz também. Agora, do executivo também faz, né? Também para dar recomendações estratégicas e tudo mais. E todos esses profissionais, né? Seja o programador, seja o analista, seja o profissional de marketing, de RH, de direito, e o executivo, precisam, né, ter essa capacidade de criticar a saída da inteligência artificial, e para isso, precisam estar com, né, o conhecimento técnico ali mais avançado, né? E com isso, então, as empresas vão, vamos dizer assim, aumentar a sua lucratividade, ao mesmo tempo em que vão conseguir, vamos dizer assim, reduzir os seus preços de vendas, quer dizer, vão facilitar o consumo, né, para que as pessoas possam realmente usufruir de todos os benefícios que essas empresas, através de seus bens e serviços, fornecem. Então, isso vai gerar toda uma evolução da qualidade de vida, certo? Sim, de todo sim. o público, tanto das empresas e as empresas fornecendo melhores condições para os seus clientes. Agora, no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicações, que é o papel, basicamente, do programador, do analista de sistemas, no sentido de criar cada vez mais rotinas cada vez mais potentes, cada vez mais diretas, no sentido de facilitar ainda mais todo esse processo de controle contábil, de venda, de compra, de marketing, de aprimoramento do serviço, de suporte técnico que se dá aos clientes. Como é que você vê que a nossa profissão, né, pelo menos a minha, a profissão de programador, eu estou estudando, por exemplo, low code e no code. E, na verdade, essa tecnologia, né, do low code, ela apenas é uma simplificação da programação. Enquanto antigamente a gente precisava realmente descer no código lá e explicar para o computador cada operação matemática que ele deveria fazer, e detalhar onde é que ele vai gravar o dado, como é que ele vai ler o dado, como é que ele vai jogar na impressora, na tela. Com o low code, a coisa já vem semi-pronta, de modo que você só precisa dar o arremate final daquela aplicação, de modo que o tempo de desenvolvimento caiu violentamente, a necessidade de programador está bem menor. Como é que você vê essa evolução nesse quesito, nesse segmento de desenvolvimento de sistemas? Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que ter a clareza é que nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais informatizada e cada vez mais tecnológica. Exatamente. Né? Eu também sou programador de formação, trabalhei 15 anos especificamente com o desenvolvimento de software. Depois eu fui empreender. Eu não estava mais botando a mão no software, mas todos os empreendimentos que eu passei, as startups que eu fundei, tinham desenvolvimento de aplicações também. Então, antes, o software, ele era ali, por exemplo, o RP no escritório. Hoje você pega o seu celular, tem lá, eu tenho mais de 400, mais de 500 aplicativos instalados aqui. Então, a demanda por programação, ela era uma demanda há 20, 30 anos atrás. A demanda por programação hoje, ela é altíssima. Por um outro lado, nós também temos mais programação de alto nível, né? Programação de alto nível, para quem está ouvindo, a gente está acostumado a terminologia de programação, a programação mais próxima da linguagem humana, né? Essa programação de máquina é de baixo nível, de alto nível, mais próxima da linguagem humana. Alto nível, antigamente, era a programação com comandos em inglês, né? Em linguagem mais próxima da nossa linguagem humana. Hoje, a programação de alto nível é mais próxima do que o Ernesto está estudando, que é o
o no-code, low-code. Às vezes você só arrasta lá um conector de um software para o outro, pronto, os dois softwares já estão conversando, já estão passando informações de um para o outro. Então, se por um lado a gente está facilitando, né, a criação de código e aí está diminuindo a necessidade de programador, por um outro lado, a gente está cada vez usando mais tecnologia e criando necessidade de programadores em outras áreas. O que traz isso, na verdade, não é a diminuição da necessidade de programadores, mas uma mudança radical no perfil do programador. Aquele programador que estava lá pegando a linguagem mais popular do mercado, sei lá, trabalhando com o Java tenho certeza que está entre as top 3 ainda, né? E tipo assim, estou aqui me aprofundando super em Java, talvez ele seja cada vez menos necessário. Agora, por outro lado, a gente tem aí os algoritmos de inteligência artificial, né, os LLMs, que praticamente nesse momento todo mundo que tem um software está integrando com algum LLM para ter um recurso ali de inteligência artificial. Você precisa de um programador que conhece essa integração com o software de LLM, sabe trabalhar com as APIs da OpenAI, com outras APIs, né, fazer refinamento de prompt, engenharia de prompt, né? Você tem os IoTs, como é outra coisa que o Ernesto mencionou, que são vários dispositivos na nossa casa conectados, né? Então, você precisa desenvolver software para esses IoTs, software para essa nova tecnologia. Você tem outras tecnologias inovadoras vindo aí, como computação quântica. A computação quântica tem criação de algoritmos quânticos. Você tem blockchain. Blockchain é toda uma área de programação completamente diferente. Você tem games, né? O desenvolvimento de games é outra forma, são outras bibliotecas de desenvolvimento, outras plataformas. Você tem a realidade aumentada e a realidade virtual. Todo dia surge aí um outro óculos, lente de contato, né? PIN de AI, que precisa de desenvolvimento de outras aplicações baseadas ou em realidade aumentada, virtual ou inteligência artificial. Isso vai requerer novos tipos de programador, né? Então, quem está ouvindo a gente muitas vezes pensa assim, faz sentido você estar programação? Faz. Faz sentido você ser aquele programador arroz com feijão, né? Do JavaScript, do Java, do Python? Não sei, mas faz sentido para você, porque de fato a demanda, talvez, pelas linguagens mais populares, talvez ela vai cair, a não ser que essas linguagens criem frameworks para trabalhar com essas novas tecnologias. De qualquer maneira, você vai ter que aprender esses frameworks mais avançados, né? Frameworks são bibliotecas para facilitar, às vezes, trabalhar com essas novas tecnologias. Então, o que acontecia há 2, 3 anos atrás era o programador sabia programar, ele botava o currículo no LinkedIn e estava sendo disputado a tapa. Hoje já é diferente. Hoje ele precisa ser um programador que conhece alguma dessas novas tecnologias. Então, volta a um cenário que eu vivi muito na minha época, que eu vivi do DOS para o Windows, do Windows para a internet, que é, sai uma tecnologia nova, você programador tem que correr atrás dessa tecnologia nova, porque é ali que as novas oportunidades estão. Então, é um mercado ainda muito aquecido, ele só não é mais tão simplório quanto ele era há 4, 5 anos atrás. Agora precisa estar correndo atrás das novas tecnologias, que é o do dia a dia, como o Ernesto falou. Você vai trabalhar no code, low code, vai pedir para o ChatGPT fazer. Agora, meu amigo, trabalha com realidade aumentada, realidade virtual, com conexão com LLM, com blockchain, computação quântica, aí você precisa subir o seu game aí e ir para essas novas tecnologias que você ainda tem muita oportunidade, só não é mais tão fácil quanto era antes. Mas me explica um pouco mais detalhadamente essa questão do blockchain. Porque, Sim. pelo que eu andei estudando e vendo, o blockchain ele nada mais é do que uma nova maneira de armazenamento de dados. Quer dizer, primeiro, eu ainda não entendi direito também isso, ao invés de você armazenar seus dados aí nos data centers da Amazon, da Oracle e de outros grandes servidores, você cria pessoas que têm lá seus computadores e vai colocando essa informação. E pelo que eu também tenho lido, no blockchain você tem uma característica que a informação ela nunca é, vamos dizer assim, apagada ou mesmo atualizada. É sempre criado um novo registro com a informação atualizada. Então, uma coisa que eu me pergunto é o seguinte, isso não vai aumentar muito a necessidade de armazenamento de dados? Quer dizer, e principalmente, que como é que fica todo esse mundo de informações que já não são mais importantes? Por exemplo, com o blockchain, os dados do passado eles são deletados para o reaproveitamento daquela memória ou não? Vai ficar eternamente gravado lá e, com isso, a quantidade de, vamos dizer assim, chips necessários
para o armazenamento desses dados vai crescer exponencialmente? Bom, ótima pergunta. Primeiro, uma coisa que a gente precisa deixar claro, que talvez, às vezes a gente tenta pegar as coisas novas e tenta encaixar na visão que a gente já tem. Muitas delas, elas vêm para romper essa visão. Blockchain não é uma tecnologia que vai substituir os sistemas atuais e os bancos de dados atuais. Não é uma nova proposta de banco de dados, uma nova proposta de sistema. Ele é um novo tipo de solução focado em sistemas descentralizados, né? E um dos motivos da baixa adoção do blockchain ainda, de tipo sistemas e problemas onde realmente o blockchain iria brilhar, é porque a gente ainda tem um baixo nível de descentralização na nossa sociedade. A maioria das coisas que nós temos na nossa sociedade, a maior parte dos sistemas, das decisões, ainda são muito centralizadas, né? Quando você faz negócios com uma empresa, né, essa empresa armazena os dados, ela decide se eu aceito ou não você como cliente, né? E como que eu gerencio isso. Então, quer dizer, quando eu me cadastro no sistema de qualquer empresa, há uma centralização do poder nessa empresa. Eu sou um usuário da empresa, né? A empresa pode me banir, a empresa pode deletar minha conta, a empresa pode me rejeitar como cliente, a empresa gerencia meus dados e decide o que ela quer fazer com eles, né? Para esse tipo de solução centralizada, o blockchain não é uma alternativa, né? O blockchain ele foca em soluções descentralizadas, né? Um exemplo clássico de onde o blockchain pode brilhar e que existem já lugares no mundo que já trabalham assim, por exemplo, você pegar o cartório. Né? O cartório, eu preciso saber todas as movimentações que teve um imóvel, né? Todas as movimentações que teve um carro, um bem físico, porque o que acontece? Eu posso ter um processo daqui a 100 anos, né? Os descendentes de uma pessoa que querem saber a quem pertence aquela propriedade, a quem pertence aquela casa. Então, primeiro que há uma razão de eu não ter que apagar o histórico. Então, é uma situação onde eu preciso desse histórico e ele faz sentido. Porém, no Brasil, quando a gente fala de Brasil, né, essa decisão de que se adiciona ou não um novo registro no imóvel, por exemplo, ela é uma decisão centralizada em quem? No cartório. Né? Eu preciso achar o cartório do registro daquele meu imóvel e as partes, né, registram no cartório, o cartório faz essa intermediação. Pense que no sistema de blockchain eu poderia remover esse intermediador. Né? O vendedor e o comprador do imóvel, estando de comum acordo e firmando um contrato, eles podem decidir de comum acordo gravar essa atualização ali. Quando você vai para a Estônia, né, o registro de imóveis ele já é descentralizado em blockchain. As partes envolvidas, né, entra aí comprador, vendedor, advogados das partes, entre herdeiros, entra financeiras, né, se o imóvel está sendo financiado por um banco, quer dizer, todas as partes envolvidas, né, elas têm parte desse banco de dados, desse ledger, e elas têm um direito a voto. Tipo assim, eu estou de acordo, todos estão de acordo, gravamos um novo registro ali. E aquele registro não se apaga. Amanhã mudou o acordo, a gente cria um novo bloco em cima, e a gente tem todo o histórico de transação daquele imóvel, né? Quando ele estava penhorado, quando não estava, quando ele estava financiado, quando já foi transferido, né? Você tem todas essas transações ali. Um outro exemplo seria, por exemplo, o rastreamento de cadeia de suprimentos, né? Eu quero saber da onde, por exemplo, eu sou um restaurante e eu quero oferecer produtos de origem controlada e garantir para você que está comendo ali, você está comendo legítimo salmão pescado no Pacífico, ali no Chile, né? E eu estou pegando aqui todos os ingredientes, imagine todos os ingredientes de origem controlada. Isso como é que garante que eu estou sendo enganado, né? Então, você poderia acessar, né, o blockchain, né, dessa cadeia de restaurantes, né? E ali todos os produtores, em acordo com os restaurantes participantes, iam ter os registros, né? Então, o fabricante apresentar ali as credenciais, o restaurante aceitar, é colocado o registro. Amanhã eu passei mal, eu quero voltar lá e ter a rastreabilidade para ver de quem que veio aquilo, né? E eu consigo ter toda essa cadeia. Esse exemplo da cadeia de suprimentos é um exemplo hipotético, eu não sei exatamente de alguém fazendo hoje, mas é um exemplo que a IBM usa, por exemplo, para vender as soluções delas de Hyperledger. Né? Quando você vê a apresentação da IBM, tem lá o Hyperledger da IBM, ele mostra, olha, você poderia fazer essa solução aqui usando blockchain. Né? Então, a ideia é não ter um centralizador. Né? O restaurante não é centralizador, o fabricante não é centralizador, a cooperativa dos produtores não é centralizador, todos eles são participantes, né? E quando todos estão de acordo, é gravado um novo bloco. Então, é um livro-razão. Então, toda solução que você vai ter um livro-razão, onde faz sentido manter o histórico,
e eu tenho diferentes participantes, eu quero descentralizar, aí o blockchain brilha. Né? A questão é, nós não vivemos numa sociedade muito descentralizada, então a maioria dos problemas que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia, né, principalmente no Brasil, você vai falar, isso aqui não precisa ser um blockchain, isso aqui pode ser um outro tipo de sistema. Né? Mas quem tiver curiosidade de entender casos reais e práticos do blockchain, a Estônia, o eGov da Estônia é um dos líderes globais, né, em digitalização, usa muito blockchain, e lá não tem um cartório centralizado como centralizador, como mediador. Né? As partes mediam entre si e gravam na blockchain. Né? Então, todas as observações são corretas, né? Só que elas partem do pressuposto que a gente vai substituir os sistemas existentes por blockchain, o que não é verdade. Né? O blockchain é uma solução para problemas específicos. Né? Espero ter deixado claro que tipo de problemas. Realmente isso aí vai ser uma mudança bem importante e vai se consolidar, né? Porque à medida que estão aprimorando toda essa tecnologia, realmente as pessoas e o governo e as empresas vão aceitar, vão confiar. Exato. E realmente também precisa ser muito forte, muito firme, quer dizer, não sujeito, porque quando se fala em fraude ou em crimes, sempre a gente tem aquele aspecto de que o criminoso ele tem que ser mais esperto do que a tecnologia. Então, a tecnologia aí vai ter que ser muito forte, muito segura, para impedir que realmente pessoas de má fé consigam se beneficiar dessas novas tecnologias. Né? Quer dizer, para nós que somos da sociedade do bem, jamais poderemos ser prejudicados em função dessa nova tecnologia. Né? Nós temos que ter segurança total de que tudo vai caminhar nos princípios básicos da verdade e da honestidade. Sim. Só lembrando que dentro de tecnologia não existe 100% de segurança em nada existente hoje. Né? A gente busca a máxima segurança e a gente busca, junto com a sociedade civil, criar uma legislação para punir quem conseguiu ultrapassar essa máxima segurança. Né? Então, a gente tem que pensar em máxima segurança e tem que pensar em regulamentação. Muita gente torce o nariz quando fala de regulamentação, né? Mas é a regulamentação, na verdade, que é ali o setor, eu brinco, o setor de vai dar merda, né? Porque assim, nenhuma tecnologia é infalível. E se ela falir, como é que a gente pune, né, os culpados? Aí tem que ter a regulamentação, né? Gostando ou não. A gente só não pode colocar a regulamentação antes da inovação, que aí anda tudo muito devagar. Tem que saber balancear as duas coisas para a gente ir progredindo com, né, segurança. Se a segurança falhar, ter a confiança, né, de que quem infringiu, roubou, violentou os sistemas, vai ser devidamente punido pelas regras da sociedade. Isso, evidentemente, vai levar um certo tempo, vai, né, até se consolidar totalmente. Você escreveu um livro chamado Transformação Digital. Faça aí um resumo, né, desse livro aí, que eu estou recebendo aqui um exemplar, aos nossos ouvintes. Muito bom. A gente falou aqui de várias novas transformação digital. Exato. A gente falou aqui de várias novas tecnologias, né, como blockchain, por exemplo, falamos aí de desenvolver sistemas para realidade aumentada, computação quântica e outras coisas, né? E eu dou treinamento para executivos já tem um bom tempo e muitas vezes a pergunta era: qual tecnologia eu tenho que investir? Eu tenho que investir agora na inteligência artificial, no blockchain, na realidade virtual? E eu falo assim, vamos dar um passo para trás primeiro, que é pensar o seguinte: olha, o seu consumidor, como ele está se comunicando hoje? Em que canais que ele está? Né? Como é que ele está fazendo as transações financeiras dele? Né? Porque a gente precisa entender a mentalidade digital, porque esse consumidor já é digital, ele pensa em fazer as coisas primeiro no celular, ele pensa em fazer as coisas primeiro na internet. Né? Então, se a gente entender como esse consumidor está transacionando, está comunicando, né? Como é que ele está consumindo no dia a dia a informação, depois a gente vai pensar, para entregar a solução que a minha empresa oferece através das plataformas digitais, qual é a tecnologia que eu vou precisar. Né? E aí, quando eu explicava isso, eu falei assim, entendi. Você tem algum livro para recomendar? Né? E aí, não tinha um livro só, eu dava aquela lista de livros, eu falei assim, queria uma coisa que resumisse tudo e conectasse os pontos. Né? E eu não tinha um livro para recomendar, eu resolvi escrever. Né? E aí, esse livro ele passa por todo esse processo da transformação digital. Ele ensina o que é a mentalidade digital, como é que você pensa de forma digital. Ele fala da cultura digital, que como é que a nossa sociedade se relaciona e está organizada
né, em função da transformação digital. Ele fala dos negócios digitais, aí ele aborda conceitos importantes, né, como design thinking, in startup, growth hacking, né? Fala do MVP, fala de uma série de conceitos importantes para você criar modelos de negócios digitais, criar negócios digitais. E, por fim, ele fala da liderança digital, né? O líder nessa era digital, que skills, que habilidades ele precisa desenvolver, como é que ele vai trabalhar aí com as lideranças, como são as novas formas de hierarquias organizacionais em função da transformação digital, né? Então, é um livro para você entender como pensar, entender a cultura, entender os negócios, entender como ser um líder nessa nova era digital, né? E depois que você tiver toda essa compreensão, decidir qual vai ser a tecnologia que vai colocar para o suporte embaixo, ela se torna muito mais fácil, né? E para obter esse livro, como é que o nosso ouvinte pode fazer? Ele pode ir na Amazon, você procurar lá por Transformação Digital, Ednei Souza, né? Meu nome você já vai encontrar. Você colocar só Transformação Digital até ontem na Amazon, ele aparecia em segundo lugar, que é muito bom, porque o livro que está lá em primeiro já está aí há muitos anos, né? Acabou de ser lançado, já aparece ali em segundo lugar, né? Procurando Transformação Digital, né? Só ter certeza que é Ednei Souza. Você colocar o nome inteiro, que é Transformação Digital, Mentalidade, Cultura, Negócio e Liderança na Era Digital, vai dar certeiro, mas talvez você não vai lembrar tudo isso de cabeça, né? Então, como é que me dá um exemplo de como é pensar digitalmente? Beleza. Para pensar digitalmente, a gente tem que pega um processo que você está acostumado a fazer na sua vida profissional, no seu dia a dia, no seu trabalho, né? E pensar em todas as etapas do processo, tudo que você manipula, se isso poderia ser processado ou coletado digitalmente. Muitas vezes a gente está acostumado eu tenho que preencher um determinado formulário, eu tenho que levar isso para uma determinada pessoa, né? Você pode levar isso fisicamente ou você pode digitalizar aquilo e transpor aquilo digitalmente. Quer dizer, tem muita gente que ainda está, por exemplo, assinar um contrato. Assinar um contrato a gente já acostumou a pensar digitalmente. Quer dizer, eu não preciso pegar o contrato, assinar fisicamente e levar no cartório. Existe uma solução, existem soluções, né, na verdade, existem as plataformas como DocSign, CertSign, D4Sign, né, que você pode ter assinatura eletrônica que é reconhecida judicialmente. Tem o eGov também, que você, do governo, você pode subir o documento e certificar ele. E você tem também os certificados digitais, que é pode ser um PIN que você coloca na máquina, mas o próprio certificado digital você pode conectar na certificadora, né, baixar na sua máquina ou no seu celular e autenticar o documento localmente, sem precisar se deslocar até a certificadora, né? Esse é um exemplo de uma transação que ela era física, né, e ela passa a ser digital. Então, pensar nos objetos que você está acostumado a trabalhar, a transacionar, pensar nos processos e pensar como que você pode digitalizar isso. E, às vezes, o processo já é digital, né? E você pode quebrar etapas, diminuir etapas, né? Será que eu preciso que a pessoa entra no sistema, né, e cadastre as informações um por um? Ou se ela mandar um e-mail com essas informações, eu consigo ter um algoritmo que processa isso e joga no sistema, melhorando a experiência do usuário, né? Eu costumo dizer que tem 4 pilares do pensamento digital, né? É você pensar na experiência do usuário. Como é que eu torno a experiência dele mais simples, dando o mínimo de trabalho possível? Quando você lista toda a jornada do usuário, todo o trabalho, você começa a perceber, eu posso eliminar algum desses processos, tornar isso mais simples. 2 é a automação. Tem coisas que eu poderia automatizar, elas já estão num sistema, mas elas não estão automatizadas, elas requerem uma série de passos que poderiam ser encurtadas, né? 3 é dados, né? Eu tenho dados que podem suportar essa minha decisão, porque às vezes eu vou fazer da minha cabeça, baseado na minha experiência, e já saiu uma tecnologia nova, né, que permite fazer de uma nova forma. Quando eu vou atrás de pesquisa, quando eu vou atrás de dados, eu consigo melhorar isso, fazer com mais confiança, fazer de uma forma mais atualizada, mais eficiente. E o 4 é você saber contar histórias. Pode parecer que não tem nada a ver com tecnologia contar histórias, mas justamente porque tecnologia se tornou tão complexo que você precisa aprender a contar histórias, né? Por exemplo, blockchain aqui, eu não fiquei explicando como é que são os bits e bytes dentro do sistema do blockchain. Eu contei uma história do cartório, contei uma história da cadeia de suprimentos e ficou claro como o blockchain funciona, sem eu ter que entrar no detalhe da tecnologia. Então, nós temos que ter essa capacidade de contar histórias, né, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, ao invés de entrar num aprofundamento tecnológico, né? Então, numa sociedade que cada vez tem mais tecnologia, né, transformar a tecnologia numa história é uma forma de pensar digitalmente, né?
Então, experiência, automação, dados e histórias, né? É que compõem o pensamento, a mentalidade digital. Realmente foi uma aula aqui para a gente entender toda essa evolução que está havendo aí na vida digital, né? Mudanças incríveis, e eu acredito que nos próximos anos isso vai se potencializar, vai ser exponencial, e os nossos ouvintes têm que entender que é preciso estar presente nessas palestras que a gente dá, em toda essa informação que você vê na internet. Suas considerações finais e o agradecimento aí por essa participação no nosso programa. Não, muito obrigado, Ernesto, pelo convite. Um grande prazer estar aqui, né? Principalmente por conta do histórico, né? Trabalhei na TOTVS lá atrás, quando era microsig ainda, já tivemos a oportunidade de nos encontrar aí no mercado, como você falou, aprendendo, estudando, sempre desenvolvendo. Nesse mundo de tanta tecnologia, né? Um recado final que eu queria deixar é pensar muito em que diferença você quer fazer no mundo, que problema você quer resolver na vida das pessoas, que isso te ajuda a dar foco, essa que tecnologia que eu vou usar para resolver esse problema, para fazer essa diferença. Isso ajuda a dar foco nesse mundo que tem tanta novidade, a gente pensar o que eu vou usar aqui para fazer a diferença, ajuda a gente a ter esse nosso foco, ficar menos desesperado, né? E queria convidar todo mundo para me seguir nas redes sociais, é sempre Internei, né? No LinkedIn você pode procurar Ednei Souza, né? Mas o usuário é linkedin.com/in/Internei. Nas outras redes é Internei direto, né? Instagram é Internei, o Twitter é Internei, TikTok é Internei, o YouTube é Internei. Então, me siga nas redes, me mande mensagem, vamos continuar essa conversa aí digital, né? A conversa é digital, mas as conexões, elas são reais e muito importantes. Muito obrigado, gente. Obrigado a você. Boa noite. Até mais. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado da entrevista com o Internei. No descritivo aqui do nosso vídeo você encontra o link para você adquirir o livro, entre outros detalhes sobre o autor. Muito obrigado e até a próxima semana.